Bom dia, queridos, vocês que estão presentes aqui no nosso templo. Bom dia a todos vocês que estão conosco, cultuando a Deus conosco pela internet. Vocês não estão assistindo um culto, vocês estão participando de um culto juntamente conosco que estamos aqui na igreja. Estou até surpreso de ver o grande número de pessoas que nós temos aqui hoje, por ser um dia de eleições. O mundo ficou mais chato, não ficou? Nós estamos em meio a uma pandemia durante boa parte deste ano, que colocou todos nós trancados dentro de casa, longe dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos familiares. Uma pandemia que tem tirado milhares de vidas ao redor de todo o mundo, pandemia que tem tirado o emprego das pessoas, pandemia que tem gerado medo, depressão. Nós vemos crianças, por exemplo, que foram afastadas das suas atividades, do convívio social com outras crianças, com sintomas depressivos. O mundo ficou mais chato. Mas nem mesmo a pandemia aliviou outras mazelas que o nosso mundo enfrenta, que o nosso mundo já enfrentava. Ganância, por exemplo. Nós pudemos ver com tristeza políticos no nosso país superfaturando respiradores que deveriam salvar a vida das pessoas. Nós vemos a violência que não deu trela, a desonestidade, polarização. O nosso mundo hoje ele está dividido em dois lados, em diversas frentes de ideologia política, ideologia de gênero e todas as que você puder imaginar. As pessoas não suportam mais uma opinião contrária à delas. O que está faltando no nosso mundo, o que sempre faltou para o nosso mundo, para as pessoas com quem nós convivemos? Há algo em cada ser humano que o empurra na direção dos próprios interesses. E isso afeta você e me afeta. Se eu perguntasse para vocês que estão aqui, para você que está aí pela internet conosco, você se considera uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? E eu tenho certeza que a grande maioria de nós, se não a totalidade das pessoas, diriam que se considera uma pessoa boa. E eu presumo que para chegar a essa conclusão, você deve ter feito uso de uma comparação. Você se comparou com outras pessoas, e dentre essas, muito provavelmente, você acabou se comparando com Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, José Dirceu, Casal Nardoni, João de Deus, que foi manchete nas mídias no nosso país recentemente, e olhando para essas pessoas e comparando as características dessas pessoas, as ações dessas pessoas, você olhou para elas, para essas características, para essas ações, e você chegou à conclusão: eu sou uma pessoa boa. Agora, se a sua comparação, se o seu padrão tivesse sido com outras pessoas, por exemplo, com Madre Teresa de Calcutá, com Gandhi, com o Papa Francisco, com o apóstolo Paulo, qual teria sido a sua conclusão? E para todos nós que nos consideramos pessoas boas, eu queria fazer algumas perguntas muito rápidas. Pensa num dia que você já viveu na sua vida, você estava no seu carro dirigindo daqui lá para outra cidade, quando você sai daqui da igreja, quando você tem que ir para muito longe, e você está no trânsito, o trânsito já está pesado, é meio-dia, está um calor tremendo, o ar-condicionado do seu carro quebrou e a faixa da direita está andando muito mais do que a sua. E você olha no retrovisor e você dá seta e vai trocar de faixa, não tem ninguém no retrovisor. Quando você esterça o volante minimamente, o que acontece? Vem aquela buzininha, bi, 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 e passa por você, te xinga, chuta o seu espelho. Me diz se alguma vez na sua vida
por mais breve que tenha sido esse momento, você não desejou que aquele sujeito que estava em cima daquela moto que passou voando ali no corredor, você não desejou que ele simplesmente tomasse um escorregão, ou um tombo de leve, nada muito sério, mas que ele caísse ali na frente para delírio e prazer seu, porque ele te ofendeu ali com a buzina dele, chutando o seu retrovisor. Se você assistiu algum tempo atrás uma reportagem na televisão de um bandido que invadiu uma casa onde pessoas trabalhavam e atirou na cabeça de uma criança de 4 anos. Se alguma vez, assim, por mais leve que tenha sido esse pensamento, você já não pensou, por que esse sujeito chegou vivo na delegacia? Muita gente pensa assim. Se você já teve ou se você tem um chefe daqueles terríveis, se você algum dia já não se deixou imaginar ou não se pegou pensando, por que o meu querido chefe não sofre um acidente pequeno, assim, tipo ser atropelado por um caminhão? Nunca passou esse tipo de coisa pela sua cabeça? Há algo dentro de nós, de cada ser humano, que nos empurra na direção do mal. Paulo diz em Romanos, lá no capítulo 7, verso 19, se você quiser ler, ele diz assim, o bem que eu deveria, que eu gostaria de fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não gostaria de fazer, esse é o que eu continuo fazendo. Existe algo que nos empurra na direção das coisas ruins. O nosso mundo está muito cheio desse tipo de coisa. E Deus já sabia disso desde o princípio. Então Deus lá no passado resolveu separar um povo, para que esse povo fosse o testemunho da bondade, das boas intenções de Deus com o ser humano aqui na terra. Deus escolheu separar um povo para, através desse povo, da descendência desse povo, trazer Jesus Cristo ao mundo. E quando esse povo sai do Egito, Deus quer que eles tenham uma nova mentalidade. E para que esse povo seja esse testemunho de Deus aqui na terra, para que esse povo viva bem e viva feliz, como é o desejo de todos nós, Deus dá 10 ordenanças para eles. Apenas 10. E Deus diz assim, olha, vocês devem ter e adorar um único Deus. Porque no Egito eles haviam adorado, haviam se contaminado e haviam tido contato com inúmeros deuses. A partir de agora vocês têm um único Deus. Vocês não devem de forma alguma fazer nenhuma imagem, de jeito nenhum, porque essa imagem vai ser um substituto desse Deus verdadeiro. E só existe um. O nome de Deus tem a ver com o próprio Deus, com a essência de Deus. Então vocês devem honrar o nome de Deus. É assim comigo e com você. O meu nome, comumente as pessoas erram. Eu já fui chamado de várias coisas, menos de Paulo Boaz. O Boaz é trocado por uma infinidade criativa de outras palavras. E eu fico meio chateado com isso. Então o nome de Deus tem a ver com a personalidade dele e ele deveria ser honrado. Deus sabia que nós não teríamos limites na direção e na ganância de ganhar dinheiro, e que por isso nós trabalharíamos demais e colocaríamos os nossos funcionários também para trabalhar demais. Então Deus disse assim, olha, tem um dia na semana em que vocês não devem trabalhar, nem vocês, nem os seus funcionários, nem os seus animais, e a cada 7 anos nem a terra, até a terra deveria ter descanso. Das pessoas importantes na sua vida, com certeza absoluta, os seus pais fazem parte desse grupo mais restrito de pessoas super importantes na sua vida. Então você deve honrá-los. A vida é um dom, que é Deus quem concede, então ela não deve ser tirada, vocês não devem matar. A família foi instituída por Deus para ser uma base sólida da sociedade. E essa família tem por princípio a fidelidade entre o casal. A infidelidade do casal era algo tão sério no Velho Testamento que era punida com a pena de morte, mas infelizmente, nos dias de hoje, a infidelidade conjugal, graça solta por aí, já não é mais um problema na cabeça dos casais hoje em dia. Para vivermos bem em sociedade, nós temos que respeitar o que é do outro. Respeitar a propriedade do outro, respeitar a estima do outro, respeitar a figura do outro. Então, por isso,
Vocês não devem mentir, não devem dizer falso testemunho contra as pessoas, não devem roubar. E por fim, vocês não devem cobiçar nada, absolutamente nada que seja do outro. A cobiça é um dos piores pecados porque ela é interna, a gente não vê, mas é um pecado que pode te pode te levar a quebrar todos os mandamentos de Deus. E a Bíblia é um livro que é extremamente realista e pressupõe que nós, seres humanos, seríamos levados a esse tipo de situação, de cobiçarmos a mulher, o homem do próximo, de cobiçarmos os bens do próximo, de fazermos coisas impensadas, de nos deixar levar pela raiva em momentos de tensão e dizermos coisas absurdas uns para os outros em momentos de raiva, como um filho que diz verdadeiros absurdos para os pais em momentos de raiva, mas não era isso que ele realmente queria dizer. Em suma, a Bíblia pressupõe que nós, seres humanos, que na nossa humanidade nós tenderíamos a causar desordem em tudo que nós tocássemos. E os 10 mandamentos eram um escudo protetor contra essa desordem que nós poderíamos causar no nosso mundo. Mas aí os judeus acharam que 10 não estava bom. Vamos pegar esses 10 e vamos subdividir em categorias aqui, vamos criar uns apêndices, uns puxadinhos. E eles fizeram 613 regras que o povo deveria cumprir. 613. 248 preceitos positivos. Faça isso, faça isso, faça isso. E 365, imaginem, um para cada dia do ano. 365 preceitos negativos. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Eu nunca fui para Israel, mas as pessoas que já foram, o ano passado, inclusive, um grupo da igreja esteve lá com o pastor Fausto, e os elevadores em Israel, no sábado, eles ficam no automático, parando em todos os andares, para que ninguém quebre a ordenança de guardar o sábado, apertando um botão do elevador para o andar em que você deseja ir. Hoje, na aula da EBD, eu ouvi o pastor dizendo que aqui em São Paulo existe um bairro aqui na Zona Sul, em que um prédio, a predominância absoluta é de judeus nesse prédio. Esse prédio aqui em São Paulo, aos sábados, fica no automático. Então, se você mora no 24º andar, o elevador vai parar em todos os andares até chegar no seu. E um grupo desses judeus, os fariseus, eles chegam diante de Jesus com uma questão que, na verdade, não é que perturbava a cabeça deles, mas eles queriam pôr Jesus à prova. E esse é o texto que eu convido você a abrir aí a sua Bíblia, o seu tablet, o seu celular, em Mateus capítulo 22, a partir do verso de número 34. Mateus capítulo 22, a partir do verso 34. Se você tem a sua Bíblia, o seu celular, o seu tablet, assentado mesmo como você está, acompanhe a leitura. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Você não pode ser um cristão genuíno se você não levar a sério a palavra de Deus e os mandamentos de Deus. Eu creio que cada um de nós, cada um de vocês, deve se esforçar bastante para cumprir pelo menos a primeira parte desse trecho que Jesus leu aqui, de amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus sempre optou nos seus ensinamentos por ser muito simples e por usar em seus ensinos cenas da vida cotidiana das pessoas, cena do dia a dia das pessoas, para que elas melhor entendessem os seus ensinamentos. E quando aqueles fariseus chegam diante de Jesus, na cabeça deles, muito provavelmente, estavam essas 613 regras que eles criaram. Mas eles não carregavam essas 613 regras que você tem que obedecer a todas elas. Eles subdividiram em 2 grupos.
Um grupo de regras muito prioritárias, que você não podia desobedecer de jeito nenhum, e um subgrupo de regras não tão prioritárias que você poderia de repente desobedecer. E eles querem pôr Jesus à prova a respeito desse assunto, e Jesus é muito inteligente, é muito sábio, e percebe a intenção deles e resume tudo isso que eles achavam, essas 613 regras, mesmo os 10 mandamentos, em apenas 2 ordenanças: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Se você já se esforça para amar a Deus acima de todas as coisas, o que você tem feito com a segunda parte desse mandamento, com a segunda indicação de Jesus, que é amar o próximo como a você mesmo? E se você está trilhando esse caminho, ou se você pretende trilhar esse caminho, você deveria primeiro começar pela definição do que é amor, entendendo o que é amor. E eu preciso dizer para você, se você ainda não sabe, que amor não é um sentimento. E talvez o cinema, a televisão, eles promovam um grande desserviço à humanidade, transformando o amor num relacionamento sexual. Você vê comumente as pessoas dizendo: vamos nos amar, mas é um relacionamento sexual, ou num sentimento que um sente pelo outro. Mas amor não é isso, amor não é um sentimento. Quando um garoto assim na adolescência, e todos nós já passamos por isso, quando ele começa a sentir as pernas tremendo, as mãos suando, com a aproximação de uma garota, é porque ele está apaixonado por essa garota. E quando ele se manifesta, ou para ela, ou para alguém que percebe, para os pais, e vai dizer sobre o que ele está sentindo, é comum ele dizer que ele está amando aquela garota, que ele sente amor por aquela garota. Mas a paixão é um sentimento. E é um sentimento que tem início, meio e fim. Há uma psicóloga americana que ela diz que a paixão tem data de validade máxima de 3 anos. Todos os casamentos começam assim. Começam com a atração física, com a paixão, com esse sentimento. Mas quando a paixão termina, o amor, se não estiver presente na vida do casal, o casamento não dura, não segue adiante, não vai além. Porque paixão é um sentimento e esse sentimento, ele termina. Agora, se nós não conseguimos controlar sentimentos, paixão é um deles, por exemplo, foge muitas vezes ao nosso controle, raiva. Quantas bobagens você já não fez na sua vida em momentos de raiva? E você perde a cabeça, você deixa de pensar conscientemente. Se nós não conseguimos dominar completamente os nossos sentimentos, não seria muito injusto que Jesus te ordenasse que você sentisse alguma coisa por outra pessoa? Se você não conseguisse dominar completamente os seus sentimentos? Então, amor não é isso, não é um sentimento. O que é amor, então? Amor é uma atitude. Amor é quando você decide, é uma decisão. Você decide ir ao encontro da outra pessoa. Amor é quando você decide se sacrificar pelo bem da outra pessoa. Amor é quando você decide se dedicar a outra pessoa. E talvez o melhor verso que a gente tenha na nossa Bíblia a esse respeito, que foi transformado em músicas cristãs e usado em músicas inclusive não cristãs por grupos não cristãos, é o de Paulo no capítulo 13 de 1 Coríntios. Quando Paulo diz assim: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Vocês podem repetir o final comigo? Tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo suporta. Às vezes até tiram fora do contexto essa última frase de que o amor tudo suporta. Mas isso é o amor. É uma atitude, é você caminhar em direção da outra pessoa. Eu já disse algumas vezes em alguns estudos aqui na igreja também, que amor não é a mesma coisa que gostar. Gostar e amar não são sinônimos, não é a mesma coisa. Você pode, por exemplo, amar moradores de rua. E o que você faz
por amor a esses moradores de rua? Você ajuda para que eles tenham melhores condições de higiene, melhores condições de alimentação. Você se propõe a ajudar, a investir, a gastar tempo. Você vai em direção a essas pessoas. Você tem atitudes em prol do bem dessas pessoas e você está demonstrando amor por essas pessoas, por esses moradores de rua. Agora, gostar dessa turma é você convidá-los para ir na sua casa comer uma pizza de sábado. É você convidar esse pessoal para ir na sua casa no seu aniversário. Pensa se Jesus gostava de todo mundo ali na época dele. Você acha que Jesus gostava de Pilatos? Você acha que Jesus gostava dos fariseus, a quem ele chamava com muita frequência de raça de víboras? Mas com certeza Jesus amava todo esse pessoal. Será que Jesus quer que você goste de todo mundo? Essa coisa de convida todo mundo para ir na sua casa, para comer uma pizza com você, para estar lá no seu aniversário, se no seu prédio tem uma piscina, para ir na piscina com você, quando não tiver mais pandemia. Mas com certeza, Jesus quer que você ame a todas as pessoas. Amar é se sacrificar pelo outro. Algumas vezes, eu não me lembro disso aqui na Liber, mas em algumas igrejas em que eu já estive, a pessoa que está aqui liderando o louvor, no meio do entusiasmo de um cântico, ela fala assim: olha para a pessoa aí do seu lado, dá um sorriso para ela. Agora diz para ela assim: ó, Jesus te ama, e você, Jesus te ama, com aquele sorriso bem sem graça, né? E aí a pessoa fala assim, agora diz assim: eu te amo, ai Senhor. Aí você olha para uma pessoa, você nunca viu a pessoa na sua vida, e você vai olhar para ela e falar assim: ah, eu te amo, tá bom. Não sei se você já passou por uma experiência assim em alguma igreja, mas é possível você amar uma pessoa que você nunca viu na sua vida, que você não sabe o nome dela. É possível. Por quê? Porque amor é uma atitude em direção da outra pessoa. Não é possível você amar uma pessoa só de palavra: eu te amo, tá bom. Tá bom. Não, isso não. Mas amar uma pessoa que você nunca viu é possível. É possível, por exemplo, você amar pessoas lá na África. Como? Você contribui com organizações humanitárias que vão cuidar das pessoas lá na África, que vão levar comida, remédios, que vão cuidar das pessoas lá para que elas tenham melhores condições de vida. É possível você demonstrar amor por pessoas que você nunca viu, que você não conhece e que talvez aqui na terra você nunca vá conhecer, quando você contribui com a obra missionária. Porque esses missionários irão atuar com essas pessoas para que elas conheçam Jesus Cristo. E talvez um dia lá no céu, eu tenho essa esperança, de que alguém vai chegar lá e vai falar assim: ó, eu estou aqui porque você contribuiu. Porque aquele missionário que foi lá, ele era sustentado pelo programa de missões do qual você participava. Então é possível você amar uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu, se você tiver atitudes de amor na direção dela, se você se dedicar por ela. E talvez seja realmente mais fácil nós amarmos pessoas que estão distantes. Talvez por isso as redes sociais façam tanto sucesso. Porque é mais fácil você amar uma pessoa pelo Facebook, desculpa, amar talvez não, mas se relacionar com uma pessoa pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, do que pessoalmente. Sabe por quê? Porque pessoalmente as pessoas são de carne e osso, elas são reais, elas não são um avatar ou uma foto que você acessa lá no seu celular ou no seu computador. É mais difícil amar aquelas pessoas que estão na sua casa. É mais difícil amar a pessoa que está sentada aí do seu lado no banco. É mais difícil amar as pessoas que convivem conosco aqui na Igreja Batista da Liberdade. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas conhecem as suas virtudes, as minhas virtudes, mas elas também conhecem os meus defeitos, os seus defeitos. São essas pessoas que sabem que você, quando dorme, que você baba no travesseiro, que você ronca.
São essas pessoas que sabem que você, quando tira o tênis em casa, tem que jogar ele fora porque não tem mais condições de recuperar aquele tênis. São essas pessoas que sabem que o efeito do seu desodorante se esgota muito rápido e aí fica difícil ficar do seu lado. São essas pessoas que sabem que você mastiga de boca aberta. São essas pessoas que convivem com você, que te chateiam, porque elas exigem atenção, elas exigem de você que você gaste tempo com elas. São essas pessoas que te inferem sofrimentos. São essas pessoas que chateiam a nossa vida porque elas são pessoas reais. E quando você casa, aí essas pessoas ganham um nome super especial: sogra. Desculpa, bem. Essas são pessoas reais. Por isso é mais difícil conviver e amá-las. É mais fácil amar pessoas que estão distantes, é mais fácil amar pessoas lá na África. E aí Jesus, então, quando toca nesse ponto, ele não fica na superfície, ele não diz que você deve simplesmente amar essas pessoas. Ele diz que você deve amar essas pessoas como a você mesmo. Aí, o que já era difícil, complicou ainda mais. Jesus nunca facilitou o evangelho para ninguém, Jesus sempre foi muito radical. Hoje em dia, se você fizer poucas pesquisas, ouvir poucas igrejas por aí, você vai perceber que o evangelho é oferecido com um pacote de benefícios invejável. Você aceita Jesus e recebe junto um certificado que garante que você não vai ficar desempregado. Você recebe um certificado que garante que se você fosse office boy, daqui a pouquíssimo tempo você já vai ser diretor daquela empresa. Você recebe um certificado contra doenças. Você recebe um certificado inclusive contra a solteirice. Se você estiver solteiro, vai lá, aceita Jesus ali, que Jesus vai arrumar um marido, vai arrumar uma esposa para você. Mas Jesus não disse nada disso. Jesus disse que no mundo nós sofreríamos perseguições. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições e disse assim: se você quiser me seguir, esteja disposto a carregar a sua cruz. E naquela época, diferente do que a gente possa pensar hoje, naquela época quem punha uma cruz nas costas era um condenado à morte. Então, se você está disposto a seguir a Jesus, você deveria estar disposto a dar a sua vida por esse caminho. Eu sempre pergunto para qualquer pessoa que vai fazer uma entrevista na empresa em que eu trabalho, eu pergunto para ela assim: qual é a melhor forma de resolver um problema na sua opinião? E as pessoas sempre têm respostas bem interessantes, corretas sobre um determinado ponto de vista, mas eu sempre termino dizendo assim: a melhor forma de resolver um problema é se colocar no lugar do outro. Quando o outro te traz um problema, se coloca no lugar dele. Como diria um ex-chefe meu, calça os sapatos da pessoa. Porque quando você se coloca no lugar do outro, aí você sente o que o outro está sentindo. Você percebe o ponto de vista dele e as dores que ele sofre com aquele problema que está nele. O que dói mais? Quando você topa com o dedão ou com o dedinho do pé no pé da cama, assim, descalço, quando você acorda de manhã, ou uma marretada na mão? Depende de quem é o pé, de quem é a mão. Se for o seu pé, dói muito mais o seu dedinho no pé da cama do que uma marretada na mão do pastor João. Por quê? Porque está doendo em você. Então a melhor forma é a gente se colocar no lugar do outro. Como é que então você pode amar o outro como se fosse a você mesmo? Se dedicando, se sacrificando, investindo no outro. Quer um exemplo? Quando a gente tem, por exemplo, campanhas do agasalho, em que você é instigado a doar uma blusa, eu tenho certeza absoluta que todos nós aqui, você que está aí pela internet, você vai até o seu guarda-roupa e você escolhe uma roupa em bom estado e você doa. Campanha de cobertores, nós tivemos uma campanha de cobertores há pouco tempo para o pessoal lá da Cristolândia.
E o que a gente faz? A gente vai lá e pega um cobertor em bom estado. Agora, quando você ama o outro como a você mesmo, sabe o que você deveria fazer? Vai doar uma blusa? Vou lá naquela loja onde eu costumo comprar as minhas blusas, eu vou lá e compro uma novinha. E eu entrego essa daqui para o outro. Porque o outro é igual a mim. Ele merece o mesmo que eu mereço. O nosso problema é que quando a gente olha para o outro, a gente sempre enxerga alguém um pouquinho abaixo da gente. Ele merece coisas boas, mas ele não merece tão boas quanto as que eu mereço. Se você vai doar um tênis, ao invés de doar, alguns vão lembrar, se você lembrar, você pode levantar a mão. Ao invés de doar um Bamba ou um Quixute, quem lembrou desse, levanta a mão. Levanta aí, Donaldo, sei que você lembra, vai. Quem lembrou do Bamba e do Quixute, ao invés de doar um Bamba ou um Quixute, doa um Nike, aquele que você compraria para você, um Adidas top, que você compraria para você, mas quando você chega lá na loja e você vê o preço, você pensa, para mim eu compraria, mas para doar para o outro não. O radicalismo de Jesus está aí, é você amar o outro como você ama a você mesmo. O que você está disposto a fazer por você, você tem que estar disposto a fazer pelo outro. E Jesus é tão maravilhoso que ele nunca deu nenhum conselho, nenhuma ordem, sem que ele estivesse disposto a fazer aquilo, sem que ele já tivesse cumprido aquilo. E o que ele fez nessa direção para te dar o exemplo? Ele morreu por você. Ele deu a vida dele por você. Deus foi talvez o único pai na história da humanidade que deu o que ele tinha de mais precioso. Podendo livrar Jesus da cruz, ele não o fez, viu o filho dele morrer na cruz do Calvário por amar você como a ele mesmo. Jesus sempre deu o primeiro exemplo. Agora perceba que amar o outro como a você mesmo envolve o seu tempo, as suas emoções, envolve os seus talentos, os seus dons, envolve o seu dinheiro. E sabe o que é pior? É que o outro nem sempre vai retribuir o seu amor. Não vai. Você pode se dedicar, você pode amar essas pessoas, por exemplo, moradores de rua, lá na Cristolândia, e nem sempre a pessoa vai retribuir. Às vezes a retribuição é ingratidão. Ingratidão. E aí você faz o quê? Você desiste? Foi isso que Deus fez por você? Augusto Cury diz, eu gosto bastante dos livros do Augusto Cury, que o amor é a única atitude que nos leva a nos esquecermos de nós mesmos e nos doarmos sem medida para o outro. E ele diz assim, não há explicação científica para isso. O amor é ilógico. Palavras de um psiquiatra muito famoso no nosso país. Assim como a graça de Deus, o amor carrega essa característica louca e até injusta de ser imerecido. Pensa bem, você merecia o amor de Deus? Eu merecia? Nós merecíamos a graça de Deus? Não, não merecíamos. Mas Ele nos amou assim mesmo. Você ama as pessoas? Você ama as pessoas como a você mesmo? As pessoas precisam saber, não sentir. Elas precisam saber, não sentir que elas são amadas. Como é que uma pessoa que está enferma sabe que ela é amada? Ela sabe quando você vai até a casa dela visitá-la. Ela sabe quando você pega o telefone e liga para ela e diz assim, olha, eu estou com você. Eu estou sofrendo com você, eu estou orando por você e eu estou aqui, para o que der e vier, para o que você precisar. Sabe quando um desempregado sabe que ele é amado? Ele sabe que ele é amado quando você pega o currículo dele e distribui para todo mundo que você conhece para ajudá-lo a arrumar um outro emprego. Ele sabe que ele é amado quando, sem pedir, você dá uma cesta básica para ele porque ele perdeu o salário dele.
Na outra igreja, durante um tempo, eu estive desempregado, e no estacionamento da igreja, a semelhança do que nós temos aqui, quando terminava os cultos da manhã, uma vez por mês, eu chegava no meu carro e tinha uma cesta básica do lado da roda do meu carro. E eu não pedi para ninguém, mas alguém ia lá e colocava uma cesta básica ali do lado do meu carro. Um desempregado sabe que ele é amado quando você o convida a família dele para ir comer uma pizza com você e você paga, por favor. Porque quando a gente está desempregado, uma das primeiras coisas que a gente faz é cortar tudo que é supérfluo. E desemprego na vida de um homem, principalmente, porque nós ainda vivemos sobre uma cultura machista, de que é nossa responsabilidade prover tudo que o nosso lar precisa. Para um homem, desemprego é uma fase terrível da vida, terrível. Então, quando você compartilha a sua experiência com alguém que está passando por isso, quando você senta do lado de um outro homem que está passando por isso, ele sabe que ele é amado. Sabem quando uma pessoa que some da igreja, ela sabe de verdade que ela é amada pela igreja? Quando a gente vai atrás. Quando a gente larga as 99 aqui, e nós vamos atrás daquela que está fora deste aprisco aqui. Quando a gente liga para essa pessoa e diz: olha, onde você está? Você é importante, estou sentindo a sua falta aqui, cadê você? As pessoas precisam saber e não sentir que elas são amadas. É por isso que o nosso mundo vive dias tão sombrios, porque de verdade nós temos uma dificuldade enorme em amar o outro como a nós mesmos. Se você tem Jesus no seu coração, então você tem não somente a obrigação de obedecer esse mandamento dele, de amar o próximo como a você mesmo, mas você também tem a capacitação para isso, porque essa capacitação não vem de você, vem de próprio Deus, que deu o exemplo e que está disposto a fazer isso por você. Se você ainda não tem Jesus no coração, você deveria experimentar esse amor que carrega essa característica de ser injusto e ilógico na sua vida. Para todos nós, eu queria dizer que a igreja não é um lugar perfeito, porque a igreja é formada de pessoas imperfeitas, mas talvez para todos nós, para você que não pertence a igreja é talvez o único lugar do mundo, em que você vai encontrar pessoas imperfeitas, mas que estão tentando amar o outro, amar você, me amar como a elas mesmas. Que Deus abençoe a sua vida e que você consiga, durante esta semana, pensar bastante sobre essa ordenança de Jesus e que Jesus mesmo toque o seu coração para suplantar as nossas falhas, as nossas deficiências, para que consigamos amar o outro como a nós mesmos. Essa é a única receita que vai dar jeito no nosso mundo, que vai resolver essas mazelas e que vai deixar o mundo menos chato. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por podermos nos reunir aqui na tua casa nesta manhã. Queremos te agradecer pelo teu Espírito Santo, que temos certeza está aqui conosco. Queremos te agradecer por este povo que está aqui, por esse povo que está através da internet te cultuando de alma, de coração, por todas essas pessoas que estão se esforçando para te amar acima de qualquer coisa. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite a também amarmos o outro, as pessoas que estão ao nosso redor, como a nós mesmos. Obrigado por este domingo, que o Senhor esteja com cada um de nós, em nome do teu precioso Filho Jesus Cristo. Amém.